A minha convocação para os próximos amistosos da seleção brasileira. O Brasil terá agora no mês de outubro 2 importantes testes na sua preparação visando a Copa do Mundo do ano que vem. Buscando formar o grupo ideal, Ancelotti passará agora para sua terceira convocação. Nesse vídeo mostrarei qual seria a minha convocação para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Antes, queria te lembrar que você não perde absolutamente nada sobre nenhum campeonato do mundo se você tiver o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Lá no SofaScore você confere as classificações, os horários dos jogos, os resultados e muitas estatísticas de maneira detalhada. Tudo isso sem pagar nada. O SofaScore é gratuito e é completo. Você pode fazer o download dele agora, escaneando esse QR Code aqui. É só você apontar a câmera do seu celular para baixar, ou então, se você preferir, depois clica aqui no primeiro link da descrição. As eliminatórias acabaram para a seleção brasileira. O Brasil encerrou sua participação nas eliminatórias com a sua pior campanha de todos os tempos. Agora é hora de olhar para frente e focar na preparação para a Copa do Mundo com os amistosos que teremos até lá. Então temos uma data FIFA agora no mês de outubro, e depois teremos, antes de virar para 2026, uma outra data FIFA no mês de novembro. Agora, em outubro, vamos fazer amistosos contra seleções asiáticas. E quando for em novembro, faremos amistosos com algumas seleções africanas. Para outubro, no dia 10, vamos enfrentar em Seul a seleção da Coreia do Sul. Já no dia 14 de outubro, vamos a Tóquio enfrentar a seleção do Japão. Lembrando que tanto a seleção do Japão quanto a da Coreia do Sul já estão garantidas na Copa do Mundo do ano que vem. E são duas seleções que, costumeiramente, o Brasil tem feito alguns amistosos contra. Pegando como referência a última convocação do Ancelotti, tivemos várias ausências de peso. Para minha convocação, várias dessas ausências eu já traria de volta para o Brasil. Porque eu entendo que não é mais uma fase onde a gente tem que ficar colocando esses nomes importantes de fora. Quem a gente sabe que tem qualidade e tem que ir para a Copa, tem que estar na lista. Não é mais o momento de ter tantos testes assim. Tem cara que a gente sabe que é jogador de seleção e tem que ser convocado. Começando pelos goleiros, quais são as minhas 3 escolhas? Alisson, goleiro do Liverpool, Ederson agora, goleiro do Fenerbahçe, ex-Manchester City, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Agora vamos para a explicação de cada um. O Alisson, para mim, é o melhor goleiro brasileiro que nós temos. Tem a questão da eficiência nos pênaltis, mas isso pode ser compensado de uma outra maneira. É um goleiro bem seguro e tem sido titular com o Ancelotti. Eu o manteria. O Ederson, que agora tá no Fenerbahçe, eu acho que não é porque foi pro Fenerbahçe que o nível dele caiu. Segue sendo um ótimo goleiro. Eu ainda o manteria como o reserva do Alisson, até pela experiência, pelo tempo que ele tem de seleção. E aí o Hugo seria um goleiro que hoje eu vejo com destaque no futebol brasileiro. É um bom goleiro, mas o diferencial do Hugo para mim é a questão dos pênaltis. Eu acho importante nós termos na convocação da seleção um goleiro pelo menos que é especialista nisso. E eu acho que o Hugo se enquadra perfeitamente nesse quesito. Então, Alisson seria o meu titular, Ederson goleiro reserva e o Hugo o terceiro goleiro com essa facilidade em defender cobranças de pênaltis. Vamos agora para as laterais, já pegando a lateral direita e a lateral esquerda. É o seguinte, todo mundo sabe que hoje as laterais da seleção são mais carentes, então eu daria continuidade para alguns jogadores que têm sido convocados e não têm deixado a desejar. Para a lateral direita, o Wesley, hoje lateral da Roma, o ex-Flamengo, e o Wanderson, lateral do Mônaco. 2 jogadores que apoiam bem, 2 jogadores que têm velocidade, jogadores que são jovens, então acho que o Wesley e Wanderson é a dobradinha que tem sido convocada e não tem deixado a desejar. Tanto o Wanderson quanto o Wesley, quando entram, conseguem fazer um trabalho ali razoável. Hoje essa é a realidade da nossa lateral. Na lateral esquerda, eu manteria as convocações dos 2 nomes que estiveram na última data FIFA. Caio Henrique, do Mônaco, e Douglas Santos, do Zenit. Eu vou começar explicando a convocação do Douglas Santos. O Douglas Santos foi um cara que me surpreendeu positivamente. A princípio, eu fui contrário à convocação dele, mas ele foi muito bem na seleção. O jogo que ele fez contra o Chile foi um jogo seguro, onde ele apoiou muito bem, onde ele cumpriu suas obrigações defensivas também,
de maneira exemplar, então se ele foi bem nesse teste, eu daria também uma sequência para ele. Agora, no caso do Caio Henrique, é um jogador que eu daria uma sequência porque a oportunidade que ele teve foi jogando contra a Bolívia na altitude. E ali a gente não conseguiu ver o que o Caio Henrique tem de melhor. Então eu acho que ele merece mais uma chance no amistoso, seja contra o Japão ou contra a Coreia do Sul, para mostrar o seu valor, a sua qualidade. Porque como hoje nós não temos tantas opções de alto nível para a lateral esquerda, o Caio é um dos poucos assim que eu vejo diferente. Pela questão de ser um cara que é quase que um armador na lateral esquerda, apoia muito bem. Então, por característica, eu ainda apostaria nele. E manteria o Douglas, que fez um ótimo trabalho na última convocação. Para a zaga, eu convocaria 5 jogadores, levando em consideração que poderemos convocar 26 jogadores. Então, quais são os meus 5 convocados? Marquinhos, do PSG. Militão, do Real Madrid. No caso, eu promoveria a volta do Militão. Promoveria também a volta de Bremer, da Juventus. Teria ainda o Alexandro, do Lille. E Gabriel Magalhães, do Arsenal. Vamos para as explicações de cada nome. Marquinhos hoje tem sido nosso capitão. Tem feito boas partidas pela seleção. Vive bom momento no Paris Saint-Germain. Não posso aqui ficar pegando no pé do Marquinhos e dizer que ele não tem que ser convocado. O momento dele é bom, ele tem feito um bom trabalho, tem que ser convocado. Éder Militão, para mim, é um cara que tem que voltar para a seleção o mais rápido possível. É um zagueiro de muita imposição física, boa velocidade e pode até nos ajudar na lateral direita, onde hoje temos uma carência. O Bremer da Juventus é um zagueiro que eu gosto demais. Também tem muita imposição física, muito poder de recuperação e, naturalmente, é um dos melhores zagueiros que nós temos. Só não esteve em outras convocações porque estava até então lesionado. Eu teria ainda o Alexandro do Lille, que é um cara que pode jogar nos dois lados da zaga, tá com muita confiança, sai jogando muito bem, eu o manteria na seleção. E o Gabriel Magalhães é também um dos melhores zagueiros que temos. Referência principalmente na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, hoje, esses seriam os meus 5 zagueiros. Marquinhos, Militão, Bremer, Alexandro, no caso Alexandro Ribeiro, e o Magalhães. Vamos agora para o meio-campo, onde eu manteria muita coisa que tem dado certo e apostaria em novos nomes, principalmente para a parte da armação. Vamos lá, quem seriam os meus convocados? Casemiro, volante do Manchester United, Bruno Guimarães, volante do Newcastle, Andrei Santos, volante do Chelsea, Andreas Pereira, meio-campo que agora está no Palmeiras, estava até então no Fulham, teria Matheus Pereira, do Cruzeiro, Lucas Paquetá, do West Ham, e finalizaria como meia Rafinha, do Barcelona. Agora vamos para a explicação também, os motivos para cada um. Casemiro, eu acho que é a explicação mais simples. É o melhor e mais confiável camisa 5 que nós temos. Então a convocação dele se torna praticamente obrigatória. Bruno Guimarães tem sido a dupla do Casemiro nos últimos jogos, tem jogado muito bem, tá com confiança, hoje é o cara ali para ser o nosso camisa 8. Falando agora do Andrei Santos, eu teria ele como um reserva tanto para o Bruno quanto para o Casemiro, sendo que é um jogador de mais contenção. Acho que pode render mais na seleção brasileira, é um cara jovem, daria essa sequência para o Andrei também. O caso do Andreas Pereira é um caso que alguns podem achar que eu tô pedindo a convocação dele só porque ele acabou de chegar no Palmeiras, mas isso não é verdade. Peguem outros vídeos em que eu falo as minhas convocações e vocês vão ver que o Andreas Pereira sempre esteve presente. É um jogador que eu gosto dele não pelo momento que ele tá no Palmeiras, até porque ele acabou de chegar, mas por características específicas. O Andreas Pereira é um cara que pode jogar de camisa 8, pode jogar de camisa 10, tem um passe longo muito bom e tem muita qualidade na bola parada. Acho que a seleção precisa de um cara com esse perfil também. Aí, fechando, nós temos o Matheus Pereira do Cruzeiro, que é um cara que hoje vive uma ótima fase na armação, tá muito bem no Cruzeiro, finaliza bem de fora da área e ele consegue realmente pifar o atacante. Eu gosto de meias com esse perfil. Aí teríamos ainda o Lucas Paquetá, que voltou bem para a seleção, é um cara que para a seleção funciona bem muitas vezes, sabe fazer gol, tem personalidade, eu já critiquei ele em vários momentos, mas hoje entendo que ele tem que estar na seleção onde vai agregar muito também. E aí, fechando ainda na parte de armação, eu acho que o Rafinha tem que ser convocado e como meia. Ele foi escalado como meia mesmo no jogo contra o Chile na última data FIFA e fez um bom trabalho. Já jogou centralizado também na temporada passada pelo Barcelona, acabou marcando muitos gols, dando muitas assistências e eu acho que nessa posição ali, vindo como um 10, como um falso meia, o Rafinha também pode se dar muito bem.
Então, esses seriam os meus meio-campistas. Eu quero fazer só uma menção honrosa que tem um jogador que eu gosto de meio de campo, que eu não coloquei o nome dele aqui porque ele tá lesionado na Atalanta, que é o Ederson, aquele volante que jogou no Corinthians, no Cruzeiro, no Fortaleza. Eu gosto muito do futebol dele e se ele estivesse apto, eu o convocaria também. Agora vamos para os atacantes. Nesse caso aqui eu não vou falar de uma vez quem seriam os meus convocados. Vamos por partes. Primeiramente, para a ponta esquerda, Vinícius Júnior, Rodrigo e Gabriel Martinelli. 3 ótimos jogadores que disputam hoje o mesmo espaço. Vini é indiscutivelmente um dos melhores atacantes que nós temos, mesmo que não tenha começado a temporada da maneira esperada no Real Madrid. É um cara de muita força no 1 contra 1, sabe fazer gol, sabe dar assistência. Não rende ainda na seleção o que rende no Real Madrid, mas se tem um cara que pode resolver esse problema, é o Ancelotti, que foi o paizão dele lá no Real. Rodrigo é um jogador que eu também convocaria. Pode jogar como ponta esquerda, ponta direita, armador. Para mim é um cara que tem muito recurso e muita qualidade técnica. Não pode também ficar de fora das minhas convocações. E aí o terceiro nome é o do Martinelli, que hoje tem vivido uma ótima fase. Na seleção brasileira ele foi bem na última data FIFA, dando um bom volume ali do lado esquerdo, também tem muita força no 1 contra 1, muita velocidade, e no Arsenal a fase também é muito boa. Tem marcado gols, tem dado assistências, está com muita confiança. Hoje eu não consigo ver o Martinelli de fora da seleção. Indo agora para a direita, quem seriam os meus escolhidos? Luiz Henrique do Zenit, que é um monstro, mesmo que esteja na Rússia, ele joga na seleção e ele representa, ele vai para cima, ele faz gol, ele dá assistência. E o outro nome seria o do Estevão do Chelsea, que é um jogador mais jovem, com muita qualidade também no 1 contra 1, um cara de personalidade que tem um domínio de bola muito bom. Eu acho que o Estevão, para ser um dos nossos pontas ali pela direita, também segue sendo uma opção excelente. Então, Luiz e Estevão para a direita. Agora, para a camisa 9, quem que eu chamaria? Manteria o João Pedro do Chelsea. Para mim, mesmo que ele ainda não tenha rendido na seleção ou que rende no Chelsea, é um cara que merece o voto de confiança e a continuidade. É um fazedor de gols, é um cara que ajuda muito também na preparação das jogadas e vive um momento muito bom. É um cara forte, é um cara rápido e um ótimo finalizador. E aí quem seria hoje o cara que eu convocaria para ser a segunda opção, para estar ali junto com o João Pedro? Hoje eu daria uma segurada para o Matheus Cunha. Eu acho que o Matheus Cunha, ele não vive um momento melhor do que esse jogador que eu vou falar. E quem que eu levaria? Pedro, atacante do Flamengo, que voltou a fazer gol, voltou a estar com confiança, conseguiu readquirir o ritmo competitivo, não está mais começando no banco, não tem tido problema com lesão. E ele, sem lesão, tendo ritmo, para mim é um baita de um centroavante, com recurso para fazer gol, finaliza de perna direita, perna esquerda, faz gol de cabeça. O Pedro é aquele matador mesmo. Então hoje eu teria 2 crias de Xerém como camisa 9, João Pedro e Pedro. E aí agora queria saber de você aqui nos comentários, sua opinião sobre os meus escolhidos. E você pode colocar aqui nos comentários também qual seria a sua convocação. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!